Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje a gente vai falar do GARI 11, antigo GALG 11 da Guardian, fundo imobiliário de tijolo híbrido. Híbrido por quê? Porque ele tanto trabalha com imóveis no segmento de renda urbana, como também trabalha com imóveis no segmento de logística. A gente vai tratar do relatório do mês de outubro, que trata dos dividendos que foram pagos no mês de novembro. Sim, porque o GARI traz o relatório bem atrasado. Esse relatório saiu agora no início do mês de dezembro, por isso que a gente está trazendo ele agora. Mas como a gente já está no mês de dezembro, a gente já sabe qual foi o dividendo pago nesse mês de dezembro e a gente vai trazer essa informação para vocês também, fora as informações do relatório. E antes de começar o relatório, a gente vai trazer outras informações importantes para vocês também, inclusive esse dividendo distribuído nesse mês de dezembro. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um dividend yield de 12,2%. Você não ouviu errado não, meu amigo. 12,2%. Yield de fundo de papel high grade. Como ele é um fundo de tijolo, o natural dele seria trazer um yield entre 8 a 9,5% mais ou menos. Mas ele está trazendo esse yield de 12,2%. Só que tem um detalhe. No momento, o P sobre VP dele se encontra em 0,96. Ou seja, nesse momento ele está com 4% de desconto. Isso quer dizer o quê? Quem acompanha de perto o canal sabe que esse desconto dá uma falseada nesse yield dos últimos 12 meses. Eu fazendo aquele ajuste que eu gosto de fazer para vocês, esse yield cai de 12,2% ao ano para 11,7% ao ano. O que mesmo assim é um yield muito top, porque é um yield equivalente a fundo high grade de papel. E fundo, como eu falei, de tijolo, os bons trazem esse yield aí entre 8 e 9,5%. Algum que tem alguma coisa a mais, traz até uns 10%. Mas ele aqui tá quase 12%, meus amigos. Tá assim, fora do normal mesmo. Mas, diga-se de passagem, ele tem uma alavancagem, cerca de 25% do patrimônio líquido. E fundo de tijolo alavancado normalmente traz um yield fora do normal mesmo. Só que esse fora do normal é normalmente entre 10 e uns 10,5%. Dificilmente chega a 11%. E esse aqui tá quase 12%, mesmo depois do ajuste. Então, realmente, esse fundo aqui tá trazendo um yield fora do normal mesmo, até para fundo de tijolo alavancado. Até parece que ele tá com uma alavancagem assim, de uns 50% do fundo, e não tá. É cerca de 25%. Então, realmente tá com um yield fora do comum. O dividendo pago nesse mês, fora o que a gente vai ver que ele pagou no mês de novembro, referente a outubro, foi de 9,2 centavos, o que nos traz um dividend yield do mês de 1,04% ao mês, o que novamente é um dividend yield fora do normal para fundo de tijolo. Só para vocês terem uma ideia, o TRXF, que é um fundo de renda urbana que é um dos melhores em termos de yield da nossa bolsa, até porque ele também trabalha alavancado, está dando um retorno atualmente de yield do mês de 0,90. E o HGLG, que é um fundo de logística, um dos mais tops do mercado, está trazendo um retorno de 0,70. HGLG tem uma alavancagem quase zero. Aí você vê que o GARI está trazendo um retorno acima de 1%, 1,04%, ou seja, cerca de 0,14% acima do TRXF e cerca de 0,34% acima do HGLG, mostrando que realmente esse yield dele é fora do normal. Entrando aqui no relatório, novamente falando desses principais números, e nesse vídeo aqui, pessoal, detalhe, eu vou deixar de trazer algumas coisas que eu trouxe nos últimos vídeos. Por que, Adriano? Por que você não vai fazer um vídeo completo? Exatamente porque esse vídeo aqui vai trazer algumas novidades importantes, e isso vai aumentar o vídeo. Se eu fosse trazer tudo que eu trouxe nos últimos vídeos, ia ficar maior ainda. Então, por isso, eu vou colocar aqui no topo, do lado direito, um cardzinho do último vídeo que eu fiz. Quem quiser, vai lá e assiste para complementar esse vídeo aqui. Então, eu vou pular algumas coisas que eu vi lá, não vou trazer nesse vídeo, você assiste esse outro vídeo para complementar. E lembrando, detalhe também, o último vídeo que a gente fez deu uma quantidade de views bem ridícula, bem baixa. A gente está numa média de views do canal, que eu me baseio nisso para trazer os vídeos no mês seguinte, de cerca de 650 views, ou seja, um vídeo para ter mais ou menos uma certeza que vai ter vídeo no mês seguinte, tem que trazer nessa faixa aí de 650 views. Pode trazer um pouquinho abaixo, pode trazer um pouquinho acima, isso baseado nos views do mês passado. Então, no vídeo anterior, ele deu 300 e poucos views, ou seja, se ele novamente ficar nessa faixa de 300 e poucos views, ou um pouquinho acima, 400, 500, a gente não vai trazer vídeo dele no mês que vem. Então, se liga, se você gosta desse fundo aqui, não pense mais nada, já deixa aquele likezão, sem pensar em muita coisa, comenta aqui, porque senão vai ser difícil o YouTube distribuir para mais pessoas e dificilmente a gente vai bater essa meta aqui, que é nessa faixa de 650
450 views para trazer novamente a leitura do relatório do mês de novembro do Gary 11 aqui no início do mês de janeiro de 2025. Então, os principais números aqui desse relatório. O fundo atualmente está com um valor patrimonial de 1,13 bilhões. O dividendo pago por ele no mês de novembro, referente a outubro, foi novamente 9,2 centavos, igual a esse mês de dezembro, relativo a novembro. O número de ativos do fundo no mês de outubro era de 25 imóveis. O valor da cota de mercado no fechamento desse relatório era R$ 9,12. Sim, R$ 9,12. No momento que a gente está gravando esse vídeo, o valor da cota dele está um pouquinho acima de 8,60, ou seja, ele perdeu cerca de 50 centavos de valor. E olha que ele bateu a mínima histórica dele nessa semana passada. Ele chegou a apenas R$ 8,20, muito pouco, né? Quase R$ 1 abaixo desse valor de fechamento do mês de outubro. Ou seja, ele desvalorizou muito durante novembro e principalmente e fortemente no início dessa semana do mês de dezembro. O valor da cota patrimonial, R$ 9,00. Atualmente ainda está R$ 9,00, não modificou. O dividend yield nessa época aí do ano era 12,1. Eu falei para vocês quanto é que está agora, já fazendo o ajuste, 11,7. A gente vê que a liquidez diária do fundo é muito boa. Para mim, acima de 2 milhões está muito bom, e aqui é 6 milhões. Nesse momento aqui, o P sobre VP era 1,01, ou seja, ele estava só um pouquinho acima do valor patrimonial e agora ele está com 4% de desconto. O número de investidores dele é muito alto também, 273 mil, tem uma quantidade muito boa de investidores, 0% de vacância física e financeira, ou seja, ele está totalmente alugado. Vamos lá, as novidades. Ele fala sobre venda de ativo. No caso, ele fala aqui superficialmente da venda do BRF Visa e do GPA Campinas. E ele espera anunciar a evolução dos mesmos na virada de 2024 para 2025. A gente já traz agora em relação a essa venda aqui do BRF. Vamos lá. Esse BRF Visa, pessoal, fica no interior de Pernambuco. BRF, para quem não sabe, é a Brasil Foods SA, que agora pertence ao grupo da Marfrig. E para quem não sabe, a Brasil Foods é nada mais nada menos do que as donas da Perdigão e da Sadia. Curiosidade aí para você. Se você está comendo Sadia ou Perdigão, você sabe que está comendo um produto aí da Brasil Foods. E eles fizeram uma venda desse galpão logístico que eles possuem da BRF lá no interior de Pernambuco por 273 milhões. Muito bem vendido, parcelado em 24 vezes, contado a partir do pagamento da primeira parcela, que ele não diz quando é que vai ser feita, mas foi feita já essa venda. Isso aqui no início do mês de dezembro agora. Ele só não disse para quem vendeu, mas eu creio que foi para a própria BRF. Tá mal feito aqui porque deveria dizer, vendi para tal lugar. Ele aqui fala que está atualmente alocado para a Brasil Foods, mas não diz para quem vendeu. Eu creio que foi para eles mesmo. Essa venda causou uma redução de 145 milhões no passivo do fundo, ou seja, na alavancagem do fundo. Reduziu 145 milhões. Porque quitou a dívida que tinha atrelada a essa BRF, provavelmente uma CRI. E também, além disso, aumentou as disponibilidades, ou seja, o caixa do fundo, em 133 milhões. Então, reduziu uma dívida de 145 milhões e aumentou o caixa em 133 milhões. E gerou um lucro de 67 milhões, o que equivale a cerca de 53 centavos por cota. Mas, pelo que dá a entender aqui, isso aqui vai ser parcelado em 24 meses, ou seja, cerca de 2 centavos ao mês durante os próximos 2 anos. O que nos trouxe uma TIR líquida, uma taxa interna de retorno nessa venda de estúpidos 27% ao ano. Outro fato importante é isso aqui. Nesse relatório do mês de outubro, ele cita essa emissão, só que como estivesse iniciando. E aqui a gente já tem a conclusão da emissão no início desse mês de dezembro. Então, no início desse mês de dezembro foi encerrada a emissão e ele captou 194 milhões. Ele queria captar algo em torno de 450 milhões, com possibilidade de aumentar até 600 milhões. Ou seja, foi pouco em relação ao que ela queria. Mas eu considero que, para o momento atual, eu acho que essa captação foi muito boa no final das contas. Porque poderia ter sido um fracasso total e absoluto. Mas isso é ruim, porque o fundo estava considerando esse dinheiro aqui, fora o dinheiro da BRF, para pagar mais uma coisa que a gente vai mostrar agora. Então, fique ligado nesse detalhe. Ele queria juntar esse dinheiro da captação. Ele já estava considerando, acho que 450 milhões a 600 milhões, mais a venda da BRF para fazer a compra que a gente vai mostrar agora no relatório. No caso, a compra dessa transação aqui com o Carrefour, que ele comprou 15 lojas do Carrefour, no total de 725 milhões. Sim, meus amigos, quase 1 bilhão. Então, ele queria juntar essa captação com essa venda da BRF para pagar isso aqui e ficar bem tranquilão, mas não deu. Você vê que se juntar tudo, teremos mais ou menos cerca de uns 350 milhões, arredondando para cima, ou seja, metade desse valor aqui.
Então ele vai continuar alavancado. Ele reduziu a alavancagem com aquela questão da BRF, do pagamento da CRI, mas agora vai aumentar quando fizer essa conclusão dessa compra aqui das 15 lojas do Carrefour. E aqui são lojas do Atacadão. Aqui na minha cidade, Fortaleza, né, tinha lojas do Carrefour. Carrefour mesmo, mas atualmente eu acho que não tem mais nenhum. Acho que fecharam todas as lojas do Carrefour. Mas a Atacadão tem. A Atacadão tem mais de 2, acho que uns 3, 4 pelo menos. Mas essas lojas, a maioria são em São Paulo. E essas lojas vão ser na estratégia de sale and leaseback. O que é essa estratégia? É uma estratégia muito usada, por exemplo, pelo pessoal da Risa. O pessoal da Risa adora isso aqui. Só que eles lá fazem o seguinte: a sale and leaseback deles é eles compram do vendedor, por exemplo, aqui no caso, compram do Carrefour e vão alugar aquelas lojas para o próprio Carrefour. Assim como tem algumas lojas do Mateus. O Mateus sempre faz isso, né? O Mateus constrói as lojas, aí depois que constrói a loja, ele pega e vende para um fundo imobiliário nessa estratégia de sale and leaseback. Ou seja, ele vende a loja para o fundo e aluga do próprio fundo. Só que o Risa, por exemplo, ele gosta de fazer com a opção de recompra. Ou seja, aquele cara que está vendendo vai pagando umas parcelinhas e no final do contrato retoma o imóvel para ele. Aqui não. Aqui vai ficar sendo do fundo. E é um contrato super longo. É um contrato de 13 anos renovável por mais 10, ou seja, 23 anos no total. É muito tempo, quase um quarto de um século. E o cap rate dessa negociação é de um cap rate de 8%. Ok, nada de fora do normal, mas é razoável. Com isso, o valor do fundo deve crescer bastante. A princípio, o fundo não vai ficar só com aquele 1,13 bilhão que ele mostrou no começo. Vai crescer pelo menos esses 200 milhões de captação, ou seja, vai ultrapassar a barreira de 1,3 bilhão. Aqui embaixo ele mostra as 15 lojas que ele está comprando. Você vê que a maioria é em São Paulo mesmo, Araraquara, Atibaia, Barretos, Caraguatatuba, Presidente Prudente, mas tem outros estados também, né? Campo Grande, Maringá, aqui de novo São Paulo, Santa Bárbara do Oeste. Tem um aqui na minha cidade, ó, Fortaleza Eusébio, perto aqui da minha casa, mais ou menos assim uns 5 quilômetros daqui. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, mais uma Mato Grosso, Cuiabá, Barra das Garças, Boa Vista, Roraima, Anápolis e Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ou seja, é bem espalhada essa compra aqui, fazendo o fundo atingir mais e mais estados e cidades, fazendo uma distribuição geográfica maior do fundo aí. Aí ele mostra aqui como é que fica o Gari depois dessa compra, porque ele tinha 25 imóveis. Com essa compra, ele passa a ter 40 imóveis, sendo dois tipos, a gente já sabe, ele trabalha tanto com logística como renda urbana. Esses aqui são renda urbana, 100% dos contratos atípicos no momento, prazo de aluguel na média de 14 anos e com 7 inquilinos em 10 estados do Brasil. Aqui chegamos ao guidance do fundo e o fundo mostra que o guidance até o final de 2024, ou seja, até esse mês de dezembro, que vai ser anunciado no fim do mês de dezembro para pagar só em janeiro, o guidance é esse, 8,5 centavos a 9,2 centavos. E ele está nos últimos 2 meses pagando nessa banda alta aí do guidance 9,2 centavos. A gente não sabe quanto é que vai ser a partir de janeiro. Ele deve anunciar provavelmente só no relatório de dezembro. O ruim é que a gente só vai ver o relatório de dezembro em fevereiro. Ou seja, quando ele já fez o anúncio. Aí a gente vai ter a surpresinha, né? Pode ser desagradável, mas pode ser agradável. Aqui a gente vê a DRE do fundo. E é um DRE interessante, porque ele mostra os últimos 15 meses acima do que eu peço. Bem interessante. É bom porque a gente vê como o fundo cresceu. Olha, que as receitas antigamente era 7 milhões e meio e agora está 14 milhões. Ou seja, você vê que o fundo dobrou de tamanho em termos de receita. Nos últimos 2 meses aqui, bem estável as receitas. No total, 14 milhões e 124 em setembro. Em outubro, 14 milhões e 603. As receitas parciais, que somam esse total, a de logística, a de renda urbana e a de operações de CRIs, foram bem próximas, ó, 8 milhões e 121 para 8.539, 4.800 para 5 e 1 milhão 157 para 1 milhão. Bem próximas, não mudaram muito os valores. Os valores também de despesa do fundo, bem próximos, 2 milhões e 750 mil para 3 milhões praticamente, aumentou cerca de 250 mil. E o resultado líquido do fundo, no final das contas, acabou subindo um pouquinho, mas muito pouco, de 11 milhões 374 para 11 milhões 605. Isso aqui é o lucro do fundo. E ele distribuiu quanto? 11 milhões 328, ou seja, fez uma reservazinha mínima aqui, e 11 milhões 580. Fez uma reservazinha também quase de nada. No mês de setembro ele pagou 9 centavos, que foi na realidade o primeiro e último mês que ele pagou 9 centavos, porque antes ele pagava 8 centavos,7 e pagou 9 centavos pela primeira e última vez em setembro. Aí já em outubro pagou 9,2 centavos, agora em novembro 9,2, que foi pago agora em dezembro. O mês de referência é novembro. A gente vê que nos últimos 12 meses o resultado, ou seja, o lucro por cota foi de R$1,01, quase R$
R$1,02, mas ele pagou R$1,04. Ou seja, ele usou um pouquinho de reserva para complementar aqui e fazer uma distribuição um pouquinho maior nos últimos 12 meses. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Quer ficar bem informado, seja sobre fundo imobiliário, FIAG e FII, chega junto. Se inscreva agora. Largue aquele likezão muito importante. Larga o like. Comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta mínima, que é nessa faixa de uns 650 views. Se a gente bater essa meta, no iniciozinho do mês de janeiro de 2025, estaremos trazendo o relatório do mês de novembro aqui do Gary 11. Caso contrário, provavelmente a gente só traz algum vídeo lá para abril ou maio, ou seja, vão ser vários meses de geladeira, afinal de contas seriam 2 vezes seguida ele não batendo a meta, porque ele não bateu a meta no último vídeo e não estaria batendo nesse mês agora. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!